sua vida. Com isso, nós entendemos também que nós fomos criados por Deus para viver toda uma eternidade ao seu lado. Nós temos toda uma eternidade para viver com Deus. Aqui é muito passageiro, aqui o tempo é curto. Aliás, nós vimos isso na semana seguinte, a nossa vida na terra, e como ela é temporária. Nossa vida aqui é passageira, é temporária, e a maior parte do tempo nós vamos viver na eternidade com o Senhor. E quando compreendemos isso, isso começa a mudar o sentido da nossa vida, porque nós não nos apegamos às coisas desse mundo, porque elas são passageiras, e começamos a buscar as coisas do céu, porque elas são eternas. Nós vimos também na semana passada que para compreender o sentido da vida, precisamos viver a vida do jeito de Deus e não do nosso jeito, não da nossa forma, não como nós queremos que seja. Nós precisamos viver como Deus nos ensina a viver, com os olhos fitos nele, seguindo tudo aquilo que ele nos traz. Pois bem, hoje nós vamos finalizar essa série refletindo que o sentido da vida está em compreendermos a razão de tudo. Qual é a razão de tudo? Quando nós compreendemos a razão de tudo, tudo começa a fazer sentido para nós. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, ele disse: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por ele, para ele, é para a glória de Deus que nós existimos. Paulo escrevendo agora para a igreja de Éfeso, ele disse: conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É para Deus que nós vivemos, é por ele que nós vivemos. Para Deus na sua vida. Qual tem sido a importância de Deus na sua vida? A outra é: qual é o espaço que Deus tem e a vida espiritual tem na sua agenda semanal? O que é que você tem reservado para Deus da sua vida? E qual é o espaço dele e da vida espiritual, da presença dele na sua agenda diária? Se você sinceramente responder a essa pergunta, você vai entender por que é que a sua vida está com sentido ou está sem sentido. Tem uma frase do pastor Carlito que ele costuma dizer: seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto que nós possamos ter na nossa vida. Meus irmãos, para encontrar o verdadeiro sentido da vida, precisamos entender que Deus Ele é a razão de tudo. Por isso eu quero orar a vocês por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor separou para nós. Obrigado porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, como nós cantamos, mas nós preferimos estar na Tua presença, Senhor. Obrigado por focarmos em Ti, porque não tem outra coisa melhor para fazermos do que estarmos focados na Tua presença, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, nós cremos que Tu está em nosso meio, então continua a fazer o Teu mover, continua a fazer as Tuas coisas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu trocar esse violão. Ao longo dessa série, a pergunta que nós mais fizemos e na realidade buscamos responder foi essa: o que você está fazendo aqui na terra? O que nós buscamos responder ao longo dessas 7 semanas é qual é o sentido da vida, o que é que você está fazendo aqui nesse mundo? Espero que você já tenha descobrido. Será que você descobriu? Enfim, hoje eu vou apresentar a vocês
a sentença final com uma declaração: tudo na vida é para Deus. Tudo na nossa vida é para Deus. A sua vida, se você é casado, o seu casamento, a sua família, a sua graduação, o seu desenvolvimento na escola, a sua carreira, o seu profissionalismo, a sua profissão, ou seja, os seus negócios, os seus recursos, os seus planos, seus sonhos, seus projetos, todos eles precisam estar na direção de Deus, senão não vai fazer sentido. Você precisa entender que Ele reina e tudo é para a glória dEle. Do contrário, nada vai fazer sentido. Tudo que você possui vai se tornar fútil e em vão. O objetivo fundamental de todo o universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão porque tudo existe, incluindo eu, incluindo você. Sem Ele, nada do que existe existiria. Nem nós. Olha o que Deus disse sobre isso através do profeta Isaías. Ele disse: todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ele nos criou para a glória dele. E o que é a glória de Deus? É o que Deus é. É o que Deus é, meus irmãos. A glória de Deus é a essência da sua natureza. A glória de Deus é o peso da sua importância. A glória de Deus é o brilho do seu esplendor. A glória de Deus é a demonstração da sua natureza. A glória de Deus é o ambiente da sua presença. Enfim, isso é a glória de Deus, onde Ele está entre nós. Onde Ele está entre nós. Você pode perguntar, mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Eu te respondo. Olha a sua volta. Olha a sua volta sem distrações e começa a observar os detalhes que você vai ver a presença de Deus nos mínimos detalhes. Das criaturas mais microscópicas até a mega galáxia do universo. Do sol até as estrelas, das tempestades até as 4 estações do ano. Deus diz que a criação, em tudo que há, revela o Criador. O salmista vai nos dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, o dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Também nós vemos a revelação de Deus na história da humanidade. Na história da humanidade. A gente vai lá para Êxodo. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Deus também revela a sua glória à humanidade. Ele revelou a sua glória através de Adão e Eva no jardim. Deus, Ele revelou a sua glória através de Abrão no Monte Sinai. Deus, Ele revelou a sua glória através de Moisés, lá no deserto, no tabernáculo. Deus, Ele revelou a sua glória através do livramento de Daniel, lá na cova dos leões. E, sobretudo, através do nascimento e da vida de Jesus. Em seu nascimento, na sua vida, morte e ressurreição, Deus revelou a sua glória a toda a humanidade. Está lá em Apocalipse. Pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Entenda, Jesus Cristo é a máxima revelação da glória de Deus entre os homens. Jesus é a revelação de Deus entre nós. A glória de Deus é melhor revelada em Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Quem crê nele nunca andará em trevas e já passou da morte para a vida. Aleluia. Veja essa declaração sobre Jesus lá em Hebreus.
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu Senhor, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E hoje, a glória tem sido revelada através da igreja, através de curas, de milagres, de conversões, de vidas transformadas todos os dias. Nós vamos vendo a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho Timóteo na fé, ele disse: a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja é a coluna da verdade do Evangelho do Senhor. Grave isso no seu coração para você ter cuidado. O diabo e o mundo, eles não querem que você veja a glória de Deus. Por isso, ele tenta te afastar da igreja de Jesus Cristo. Todos os dias. O diabo anda ao nosso derredor, fazendo de tudo para nos afastar da presença de Deus. E a igreja é a presença de Deus. A igreja é a glória de Deus instituída ali no seu corpo, no corpo de Cristo. É por isso que eu iniciei logo hoje falando como é fácil se desviar e perder o foco em Jesus. Porque o inimigo ele vai estar a todo instante trazendo artimanha, coisas que parecem ser lícitas e válidas, mas tudo para roubar você do tempo e da presença preciosa de Jesus Cristo. Veja o que está escrito lá em 2 Coríntios. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. As pessoas são cegas pelo inimigo para que não possam enxergar a luz do verdadeiro Evangelho do Senhor. Viver para a glória de Deus é a maior de todas as realizações da nossa vida. Nada é maior do que a glória de Deus. Nada pode agregar valor a ela. Assim como nada pode aumentar o brilho do sol, também não podemos agregar nada à glória de Deus. O que podemos é reconhecer, honrar, louvar, adorar, refletir e viver a glória de Deus. Apocalipse vai nos dizer: honrar e poder, honra e poder, porque tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você não merecia a glória de Deus. Nenhum de nós merecíamos a glória de Deus, porque éramos pecadores e estávamos afastados do Senhor. Paulo escreveu aos Romanos, disse: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todavia, Deus em Cristo, Ele te salvou e restaurou do pecado, para que você pudesse viver a sua glória. Olha, a razão de tudo é dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus? Glória! Aleluia! Essa é a razão da nossa vida. Dar glória a Deus por tudo. Está difícil, está doendo, está sofrido, glória a Deus. Estão passando por uma mudança, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, glória a Deus. Porque nada é por nós, nada é para nós, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Então glória a Deus por tudo. O apóstolo Paulo, ainda falando a Timóteo, ele disse: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. O alvo global de Deus para o homem, meus irmãos, é receber dele a glória. É que todos nós recebemos dele a glória. Portanto, ele é a razão de tudo. E quando entendermos isso, nós passamos a viver para a sua glória. E viver assim, para a glória de Deus, nós precisamos compreender algumas consequências, alguns princípios. Então acompanhe comigo: quando você vive para a glória de Deus, você vive para além de si mesmo.
Quando eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para além de mim mesmo. O salmista vai dizer: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Não é o que eu faço, mas é o que Ele é. O seu eu vai tentar te roubar a glória de Deus. Você vai ter que lutar constantemente contra a sua própria natureza para poder dar glória a Deus. Porque a nossa natureza é egoísta, é egocentrista. Nós precisamos viver diferente de que esse mundo vive nessa era. É uma era de culto ao ego. A personalidade, a fama, a glória e o poder na terra é o desejo que o homem busca de viver tudo isso sem Cristo. Mas preste atenção. Quem vive para a glória de Deus diz não ao ego, diz não ao egoísmo. Mas continuando, quando você vive para a glória de Deus, você vive exclusivamente para Ele. Não tem a ver mais com você exclusividade, com você ser o centro das coisas. Você vive exclusivamente para Deus. E o salmista vai nos dizer: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiro. Eles têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Mas confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, nosso escudo de proteção, e Ele é o nosso seguro, nosso porto seguro. Mas também está escrito lá em Êxodo: não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente, quebrem as suas colunas sagradas, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhe alimento e água. Nós precisamos prestar atenção a quem nós estamos cultuando, a quem nós estamos de fato colocando a nossa intenção. Ou você serve aos ídolos, ou você serve a Deus. Não tem meio termo. Não tem muro. Aliás, o muro já é do inimigo. Já viu aquela expressão? Eu vi, uma pessoa estava ali, o irmão, em cima do muro, e as pessoas ali do Senhor chamando: vem rapaz, vem para cá, vem-te embora, vem para cá, para a tua família, aqui tu tem proteção. Aí como vocês estão me chamando e aqui o bicho feio está olhando para mim e está rindo, está aplaudindo, está me deixando aqui, não está fazendo nada? É claro, filho. Com o Senhor não tem muro, o muro é dele. Ele está feliz porque você está do lado dele. E as pessoas do Senhor estão te chamando: vem viver a vida com Deus. Então não existe muro, só existe uma escolha. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. As duas coisas juntas, elas não são possíveis. Você precisa saber, toda vez que uma pessoa se prostra diante de uma imagem, de um ídolo, ela está adorando a Satanás. Ela está reverenciando a outro que não ao Senhor. E isso é abominável diante da glória de Deus. E todo aquele que leva também as pessoas a fazerem isso, um dia irão prestar conta diante de Deus dos atos de idolatria. Só a Deus damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Então grave isso: quem vive para a glória de Deus diz não à idolatria. E o que nós estamos enxergando nesse mundo de idolatria a artistas, idolatria a jogadores,
Idolatria a políticos. E tem tanta família hoje em dia que ainda está ali separada por conta da última eleição. Idolatria a políticos. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Não é o candidato A, B, C ou D que vai dar jeito no Brasil, nem no mundo, não. Só Jesus é que pode dar jeito. Homem nenhum consegue fazer aquilo que só Deus faz. Então, cuidado para que você não esteja idolatrando pessoas ou coisas, colocando no lugar de Deus. Mas, continuando. Quando você vive para a glória de Deus, você vive na luz e na transparência. A sua vida é transparente, porque você vive na luz. Atos, capítulo 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Sabe o que é isso? Quem está na luz está na cruz. Quem está na luz anda com Jesus. A dracma era uma moeda grega. Ela foi a moeda oficial até a chegada do euro na Grécia. E ela também era utilizada como uma medida de peso. O seu valor era mais ou menos ali de 1/8 de uma onça de ouro. Ou seja, 3 gramas e 586 miligramas. Em termos de valores, era aproximadamente R$60. E se a gente pegar aqui e fazer uma conta rápida aqui, eu gosto muito de cálculo, porque eu sou de exatas. Se você fizer uma conta rápida aqui, R$60 com 50.000, aqui olha, chegou a cerca de 50.000 dracmas, a R$60, nós estamos falando a mais ou menos 3 milhões hoje. E aí, uma pergunta eu faço para que você reflita. Você queimaria 3 milhões de reais em praça pública? Os efésios, por amor de Cristo, o fizeram. Queimaram aquilo que valeria em termos aqui de 3 milhões hoje em dia, porque tudo aquilo ali era abominável para o Senhor. Então eles pegaram tudo aquilo e queimaram em praça pública para que todos vissem que era um povo que trazia a luz, todas as trevas e escuridão de todo o povo. O que você está fazendo com as literaturas que você tem em casa que não condizem ao Senhor? Sabe, uma coisa que nós aprendemos com a caminhada com o Senhor, meu filho, ele quando pequeno, e a gente vai ali, né, cuidando das crianças, e meu filho era apaixonado por Harry Potter. Tinha livros, tinha coleção, tinha um bocado de coisa. Aquilo é abominável para o Senhor. Fala de bruxaria, fala de feitiçaria, fala de ocultismo. Ah, mas é meu filho. Você está ensinando seu filho a viver já aquilo desde pequeno, o que Deus odiava. O que é que as literaturas de Harry Potter e tantas outras literaturas que têm trazido coisas ocultas ainda estão fazendo na sua casa? Tenha hoje mesmo a decisão de queimar tudo isso. É interessante que nós falamos a campanha anterior sobre a espiritualidade, a cobertura espiritualidade da família, e teve um tema que foi específico falando sobre isso. O que nós guardamos dentro de casa, que traz o peso espiritual para dentro do nosso lar. Busque no Senhor, para que Ele traga discernimento a você, do que é que pode estar na sua casa, que pode estar trazendo escuridão e que é abominável para o Senhor, para que você possa hoje mesmo eliminar da sua vida. Faça isso, faça como os primeiros cristãos de Efésio fizeram. Queime, elimine, traga luz, tudo que está obscuro da sua casa. Guarde isso. Quem vive para a glória de Deus diz não ao ocultismo. Mas também, quando você vive para a glória de Deus, você vive para agradar a Ele. Um rei chamado Manassés, ele levou Israel ao esoterismo.
E veja só o que é que a Bíblia traz. 2 Crônicas 33, verso 6. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, procurando a ira. O verso 7 ainda diz, ainda condena mais uma prática da idolatria dele no verso 7. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo. Tudo isso Manassés fez, tudo que Deus abomina. Deus condena colocar imagens esculpidas dentro do templo. Nós precisamos tomar cuidado. Nós estamos falando de um rei de Israel que fez o que era abominável para o Senhor. Precisamos estar atentos, porque quem vive para a glória de Deus diz não também ao esoterismo. Continuando, quando você vive para a glória de Deus, você diz sim a Cristo. Mateus 11, 28, Jesus disse, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Dizer sim a Jesus, porque é Ele que nos traz o descanso, é a sua presença que nos conforta, que nos consola, é Ele que tira o fardo pesado e coloca o dele que é suave e leve. Pare de lutar as lutas sozinho, chega de você ficar resistindo, resistir para quê? Entregue a sua vida, renda-se completamente a Cristo. Ele deseja trazer a glória do Pai para você, para a sua vida, para a sua família. Então grave isso, quem vive para a glória de Deus, rende-se a Ele, tem a sua vida rendida a Ele. Quando passa pelas lutas, não fica desesperado, mas sim se ajoelha e pede socorro a Ele. Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é Ele quem vai nos socorrer. É Ele que vai colocar alguém para te ajudar, é Ele que vai abrir a porta de emprego para que as comportas dos céus caiam sobre a sua vida. Se o problema é finança, é Ele que vai restaurar a tua vida, é Ele que vai restaurar o teu casamento, é Ele que vai cuidar da tua saúde, é Deus que pode fazer aquilo que nenhum outro pode. Então renda-se a esse Deus. Ainda quando você vive para a glória de Deus, você diz sim a viver com Cristo. Tem um texto que está lá em Gálatas, se você está com a sua Bíblia, eu vou dar um tempo para que você abra. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Os meninos podem reproduzir aí. Gálatas 2, verso 20. E se você está com a sua Bíblia, grave isso, marque isso. Pega um lápis, uma caneta, um marca-texto. Se você está sem, marque. Bota alguma coisa para que você marque, que você nunca mais esqueça. Que isso fique gravado, não na sua mente, mas no seu coração, em todo o seu ser. Gálatas 2, o verso 20, nós vamos ver assim, olha. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que eu levo hoje não é mais a minha vida. Eu crucifico, eu fui crucificado com Cristo, ou seja, eu morri com Ele. É por isso que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós declaramos, Senhor, perdão por tudo que eu fiz, agora eu quero nascer de novo. É morrer para a velha vida, tudo que se fez ficou para trás. Eis que tudo se faz novo. Eu morro com Cristo e com Cristo eu nasço para uma nova vida. E essa nova vida já não sou eu mais que vivo em mim mesmo, mas Cristo, Ele que passa a viver, Ele que passa a me ajudar na direção, nas decisões, no meu comportamento, no meu agir, no meu modo de falar. É Cristo que começa a viver em mim. Paulo também fala em 2 Coríntios, ele diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que é o Espírito. Ou seja, eu morro
renasço e começa uma transformação diária na minha vida. É um processo, mas eu preciso estar no processo. Eu preciso permitir que esse processo aconteça na minha vida, sendo transformado todo dia de glória em glória, de glória em glória, até que o Senhor venha ou que Ele nos leve. Mas todo dia eu caminho para ser mais parecido com Jesus. Grave isso: quem vive para a glória de Deus não vive mais a sua vida, mas vive a vida de Cristo. Por fim, quando você vive para a glória de Deus, você diz sim à fé. Sem fé, não tem como viver com Deus. Não tem como viver com Deus. Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é fé naquilo que nós não vemos. Nós queremos acreditar nas coisas que nós vemos, nós somos falhos, mas precisa de fé para crer naquilo que nossos olhos não conseguem enxergar. Você quer ver a glória de Deus? Você quer dar glória a Deus? Diga sim à fé cristã no seu coração. Diga sim: eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Por isso hoje Ele vive na minha vida e não mais eu. Eu creio e vivo nessa fé de um Deus que me ama, que cuida e que está comigo a todo instante. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que para encontrar o sentido da vida, que foi tudo isso que nós viemos vendo durante esse tempo, você precisa começar a viver o resto da sua vida para a glória de Deus. Você precisa viver para a glória de Deus. Deus não quer seu amor e seus propósitos, que seu amor e seus propósitos sejam mantidos em segredo, não. Ele quer que você, hoje mesmo, saia proclamando que vive para a glória de Deus. Saia proclamando no seu trabalho, no seu ambiente de estudo acadêmico, na sua família, na sua vizinhança. Enquanto você pode fazer isso, proclame a glória de Deus. Enquanto as pessoas ainda estão ouvindo. Deixe Deus dirigir a sua vida. Deixe Ele dirigir os seus interesses, a sua agenda. Deixa Deus dirigir as suas prioridades, os seus relacionamentos. Mas acredite, viver para a glória de Deus é a melhor decisão da sua vida. E só isso vai trazer o verdadeiro sentido para a sua vida. É a hora de você decidir. Existe uma bifurcação. Nossa vida ela vai caminhando reto, chega um momento que vai ter uma bifurcação. E nós vamos ter que decidir qual é o caminho que nós vamos tomar. Você vai viver para Deus ou você vai viver para você mesmo? Tem uma frase que diz: pior do que a morte é levar toda uma vida sem propósito, sem sentido. Nesse exato momento, Deus, Ele está convidando para você viver para a sua glória, cumprindo os propósitos dEle na sua vida. O que Ele estabeleceu antes mesmo de você e eu nascer. Porque Deus é bom. A bondade dEle dura para sempre. A verdadeira vida, ela começa quando você se arrepende e decide de fato viver com Cristo. Mas em primeiro lugar é preciso crer, então creia. Creia em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E o segundo ponto é receba. E você precisa receber Ele como Senhor da sua vida. Disse Jesus: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é a sua decisão hoje? Eu vou terminar da mesma forma que comecei, proclamando o que Paulo disse aos romanos: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre. Amém. Baixe suas cabeças. Esse louvor vai falar da bondade de Deus. E a bondade de Deus era para todos nós que somos filhos. Se você está conosco hoje e ainda não entregou a sua vida para Jesus, enquanto o louvor toca, eu vou estar aqui e vou ter a alegria de orar com você por isso. Nós só encontramos sentido para a nossa vida como quando nós entendemos que precisamos passar por toda a nossa vida vivendo para a glória de Deus. E que assim seja. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, o real sentido da vida. Obrigado, Pai, porque nós não somos um acidente. Obrigado porque nós compreendemos que tudo faz sentido quando olhamos lá para o início, que tudo começa contigo. Obrigado, Pai, porque nossa vida aqui na terra ela é passageira. E Tu nos ensina a não nos apegarmos a coisas desse mundo, mas às coisas do reino, as coisas que são eternas. Porque nós vamos viver toda uma eternidade contigo, Senhor. Todos nós que somos Teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a não perder o foco, a não cair nas ciladas malignas, Senhor, e fazer coisas que o Senhor reprova, mas ter os olhos fitos em Ti, Jesus, seguindo cada dia, cada passo alinhado com a Tua vontade, vivendo para a Tua glória, pois só assim nós encontraremos o sentido para o qual nós fomos criados, para Te louvar, para Te adorar e para glorificar